E mais uma vez o uso de coletes, patches e até tatuagens fakes acabaram em tragédia. E por isso hoje eu trago para vocês outro caso recente envolvendo esses fatores: motoclubes fora da lei e uma pessoa que estava rodando por aí com as cores e tatuagens desse motoclube, mas que supostamente nem desse motoclube ele era. E isso tudo acabou com uma pessoa perdendo a vida numa trama que parece ter saído de um episódio dos Filhos da Anarquia. Tattoos and patches tied to a motorcycle club. That was the motive behind a deadly attack in southern Indiana. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal, ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Esse é um tema que eu já abordei aqui no canal, nesse vídeo aqui, que é o uso de coletes e patches de um motoclube 1% por pessoas que não pertencem a ele. E como isso é perigoso. Já teve gente que foi indagada por apenas estar usando um colete de motoclubes fictícios como dos seriados Filhos da Anarquia e Mayans MC. E até mesmo esses que você compra em sites como Wish e Amazon. Bom, eu sempre digo que não é porque tem para vender que você deve usar, e se quiser usar, beleza, mas esteja ciente que alguém pode vir levar uma com você, e pode ser que você esteja em menor número e pode dar merda, como no caso que eu contei sobre o cara que foi espancado e esfaqueado por membros dos Outlaws Motorcycle Club por estar usando um colete fake do motoclube em um bar. Came here, stopped in a bar in Lapel, had outlaw motorcycle gear and patches, and there happened to be two other outlaws, real outlaws. E não é que a situação se repetiu, mas dessa vez em outra região, com outro motoclube e com um final totalmente inesperado. Era maio de 2021 e Sean Rudds, residente de DuPont, no estado de Indiana, estava na madrugada abastecendo sua bike, vestindo o colete e patches dos Warlocks Motorcycle Club. E ele também tinha tatuagens do motoclube. Foi então que Michael Carnoff, membro do alto escalão dos Warlocks MC, por coincidência chegou no mesmo posto de gasolina. No mesmo momento, Michael foi até Sean para cumprimentá-lo e percebeu que nunca tinha visto Sean Rudds antes. Aí conversa vai, conversa vem, Carnoff pediu para ver as tatuagens de Rudds, que mostrou de boa. Foi então que Michael Carnoff disse a Sean que em breve ele se tornaria presidente dos Warlocks MC e pediu o número de telefone dele. Sean passou. O que Sean não percebeu é que a essa altura Michael já tinha plena certeza de que Sean não passava de um impostor usando as cores do motoclube. Michael Carnoff estava furioso e partiu para Filadélfia para obter mais informações sobre Sean e também para contatar outros camaradas a fim de dar uma lição em Sean. Primeiro, Michael ligou diretamente para Sean e disse que queria encontrá-lo, e mesmo Michael dizendo que a segurança dele estava garantida, Sean sentiu a maldade e resolveu bloquear Michael. Mas assim ele percebeu que estava com um alvo nas costas e que era questão de tempo para os caras irem atrás dele. Michael Carnoff não desistiu e após descobrir o endereço de Sean Rudds, junto com os membros dos Warlocks Motorcycle Club, David Faulkner, Jason Brewer, Gary Fletcher e mais um membro dos Pagans Motorcycle Club, Dustin Lindner, os 5 planejaram o seguinte: ir até a residência de Sean Rudds, espancar e roubar ele, e não somente isso, queriam também arrancar na faca as tatuagens dele. Tudo isso para ensinar uma lição para ele e para qualquer outro que ousasse fazer o mesmo. Na madrugada de 22 de junho de 2021, os 5 partiram em 2 carros
carros até a casa do alvo. Chegando lá, eles se espalharam. Alguns foram pela porta dos fundos e outros foram para a garagem. Mas o que eles não sabiam é que Sean Rhodes já sabia que era um alvo e já estava preparado para um possível ataque. Então ele já havia preparado um local abrigado que ele poderia revidar caso sua casa fosse invadida. E esse local era logo na garagem. E foi lá que o membro dos Pagans Motorcycle Club, Dustin Lindner, estava indo. E quando Sean viu a silhueta no escuro, ele não pensou duas vezes e fez um disparo com seu rifle .223. Após o disparo, ele ouviu um grito de dor e um breve silêncio. Depois, ele recebeu uma chuva de tiros. Mas, como ele estava abrigado, acabou saindo ileso. Já Dustin morreu na hora. Logo após a tentativa frustrada, os outros 4 fugiram nos 2 carros, mas eles acabaram colidindo poucos quilômetros depois. Assim, eles tentaram se livrar das provas do crime, jogando as armas em milharais, e de lá fugiram. Porém, não demorou muito para que todos os envolvidos fossem presos, já que Sean colaborou com as autoridades. Quem também foi presa foi a namorada de Michael Carnoff, Jordan Lowe, que confessou ter colaborado com a elaboração do plano e dos preparativos do crime. Michael Carnoff foi responsável pela maioria dos crimes, como a tentativa de roubo em posse de arma letal, agressão corporal grave com uso de arma letal e obstrução da justiça. Ele também foi responsabilizado pela morte de Dustin Lindner, já que Sean foi considerado inocente de qualquer acusação, pois ele agiu em legítima defesa. Assim, Michael foi condenado a 120 anos de prisão pelas autoridades do estado de Indiana, enquanto os outros envolvidos ainda aguardam julgamento. O curioso é que Sean Rhodes em nenhum momento se defendeu de usar coletes e pets fakes e de ter as tatuagens, dando a entender que era mesmo uma pessoa se passando por um membro de motoclube fora da lei, o qual ele não faz e nunca fez parte. Mas agora, o que eu quero realmente saber é a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam dessa história cabulosa? Deixem nos comentários suas opiniões que eu vou ler tudo. Pois é, eu voltei de viagem, fui ver meus coroas que eu tanto amo. E aproveito para agradecer minha querida esposa Nihon, que segurou as pontas do canal e da casa enquanto eu estive fora. E agradecer vocês por estarem sempre com a gente. E claro, agradecer aos membros do canal, que sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. Pessoal, vou deixar esse vídeo que está aparecendo aí para vocês. Podem clicar que tá muito louco. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão. E nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.